Faz o que tu queres há de ser tudo da lei. Bom dia, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Muito bom, gente. Então, chegamos aí hoje na terça-feira, o dia do vídeo de perguntas e respostas. Eu vou responder duas perguntas. Na verdade, são duas perguntas da mesma pessoa. Que ela quer saber duas coisas diferentes em uma mesma pergunta. Então, então essa resposta é para o Marco, que me enviou as perguntas. E o Marco falou assim: Fernando, eu tenho um grande problema com a questão da masturbação. Existe a possibilidade de se fazer uma prática espiritual com masturbação? Eu estou escrevendo, fazendo essa pergunta, porque é algo que eu tenho problemas e que eu quero resolver. Mas eu também gostaria de saber muito sobre aquele arranjo do tarô de Tote que o Crowley fez, mudando as letras Tizade e Ré. Muito bom. São dois assuntos super delicados, né? Eu acho que o grande problema quando nós falamos aí de magia sexual abertamente na internet é que as pessoas elas querem praticar magia sexual sem estarem preparadas para praticar magia sexual. Esse é o primeiro ponto, né? As pessoas têm que entender o poder da sexualidade, têm que entender o que envolve o poder da sexualidade e conseguir enxergar o poder da sexualidade nas coisas mais triviais da vida. Eu vou indicar um livro que chama Do Sexo à Divindade, do Jorge Adum. Esse livro é muito bom para quem está querendo dar os primeiros passos na magia sexual. Porque ele não é um livro que vai te ensinar a fazer magia sexual, ele não é um livro que vai trazer técnicas de magia sexual. É um livro que vai falar da sexualidade inerente aos princípios religiosos. Então você vai aprender nesse livro a identificar, por exemplo, dentro de uma missa católica, os símbolos sexuais que envolvem a missa católica. Por exemplo, o simbolismo da hóstia, que representa o sêmen, o simbolismo do cálice com vinho, que representa justamente a menstruação e a vulva, o simbolismo do sacrário, da onde o sacerdote tira o cálice, que representa o útero. Então, tudo nessas tradições antigas, elas têm um simbolismo sexual muito forte. Então, eu acredito que para você começar a estudar magia sexual, primeiro você precisa entender o poder inerente da energia sexual e do simbolismo sexual. Eu sempre estou falando que a magia sexual não é o início do caminho, ela é o final do caminho. Você precisa passar por uma série de etapas para se trabalhar, para então praticar magia sexual. O exemplo desse rapaz, né, é um exemplo muito claro. Como que uma pessoa vai praticar magia sexual se ela tem vícios sexuais? Sejam eles quais forem. Não estou falando só de masturbação. Existem muitos vícios sexuais que são muito piores que masturbação. De todo modo, qualquer vício é ruim. Não tem vício que seja bom. Então, se você tem esse problema em se masturbar, você primeiro precisa superar isso. Olha, eu lidei com esse problema na minha juventude. Como se diz, eu era um punheteiro de mão cheia. E então assim, eu só posso falar de mim, né? É difícil falar de outras pessoas. Mas ao longo desses 20 anos que eu venho instruindo na arte, é recorrente em 99% dos meus alunos esse mesmo problema. A gente só pode ensinar aquilo que a gente sabe.
E a única maneira que eu sei foi a maneira que eu fiz para me libertar desse próprio vício. Que foi o quê? Aumentando o poder da vontade. Não tem outro jeito, assim, no meu entendimento. Ou você fortifica a sua vontade em não se masturbar, ou você se vê. Não tem meio termo, não tem artifícios que você possa usar. Daí a importância do yoga. O yoga produz essa vontade. O yoga produz essa disciplina. Então, se você quer se libertar disso, existe uma terapia no yoga que se chama Brahmacharya Chikitsa. Chikitsa significa, é um termo que denota cura, denota terapia, denota cuidados com a saúde através de algum processo. Nesse caso, através da contenção sexual, Brahmacharya. Ou seja, meu amigo, é simples, cara. Deu vontade de se masturbar, cara? Trocando em miúdos. Deu vontade de se masturbar? Cara, vai fazer uma prática espiritual. Vai fazer yoga, vai fazer asana, vai fazer pranayama, vai compor um poema, vai trabalhar, vai varrer o chão, vai fazer alguma coisa com esse impulso, cara. Você tem que dar vazão, você tem que canalizar esse impulso em alguma direção para você conseguir transmutar essa energia. E aí, devagarzinho, você vai superando essa questão. Quando você tiver superado as suas questões sexuais, os seus problemas sexuais, porque a masturbação ela só é o resultado de uma série de problemas internos que nós temos que resolver. Se você não conseguir resolver esses problemas internos, vai ser muito difícil de você conseguir resolver a questão da masturbação. Então é um caminho de mão dupla. Enquanto você trabalha terapeuticamente não colocando a mão no pênis, deu vontade? Não coloca a mão no pênis. Ao mesmo tempo, deve ter um cuidado para você fazer uma reflexão interior, uma meditação, para descobrir quais são os pontos que estão te levando a esse vício. Senão vai ficar muito complicado. E depois que isso for resolvido, aí sim você vai pensar em utilizar de maneira mágica a energia sexual. Neste ponto, aí entra um monte de mironga, né, amigo? Porque a verdade é que todo mundo fala muito de magia sexual solitária, mas ninguém ensina o procedimento real. Porque se você está sozinho, você tem que se transformar num hermafrodita dentro do círculo mágico para produzir um sacramento realmente carregado de poder. Senão você vai produzir uma criança aleijada. Mas isso a gente pode tratar em um vídeo sobre magia sexual, mas de maneira mais profunda. Que aqui não vai ter jeito da gente se aprofundar. Ok? Muito bom. Então agora vamos para a segunda pergunta, aquela questão a respeito de Tizade, da letra Tizade e Ré, que Crowley mudou no arranjo do tarô. Então, essa também, infelizmente, é outra questão que eu não posso te responder detalhadamente agora. Porque eu vou precisar de várias passagens do Liber 418, a visão e a voz, e de várias passagens dos livros sagrados de Telemann e do livro das mentiras, para que eu possa te responder de uma maneira precisa. E eu não separei nenhum desse material aqui agora. Eu prefiro escrever um texto sobre isso, e aí depois que eu escrever um texto sobre isso, eu faço um vídeo. Mas, assim, basicamente, bem assim, bem rápido, só para você ver que tem muito mais mironga nessa história do que todo mundo pensa. Todo mundo pensa que a mudança que o Crowley fez, tanto no ato 8 e no ato 11, quanto no ato 4 e no ato 17, mudando Tizade e a letra Ré,
todo mundo pensa que esses arranjos foi simplesmente uma reavaliação que o Crowley fez, adaptando o tarô para os códices do novo Aeon. Isso está correto? Claro que sim, isso está correto. Crowley se baseou nessa questão de mudar a letra Tzad e a letra Ré das cartas do Imperador e da Estrela, se baseando no livro da lei. E isso é mais uma prova da fonte espiritual não humana que proferiu o livro da lei. E a gente pode entrar nesse assunto depois também em outra oportunidade, para esmiuçar essa questão da fonte não humana estar ditando o livro da lei. Mas existe uma ciência, um mistério, que até mesmo o Crowley não foi capaz de desvendar sobre esse assunto. E ele fala isso na Operação de Paris. Quando ele recebeu as orientações mercuriais, né, e foi comparado Cristo com Mercúrio, Cristo com Hermes, ele não entendeu. Ele falou assim: para mim, essa comparação de Hermes com Cristo é nova. Ou seja, existe uma série de pontos dentro dessa história que o próprio Crowley não compreendeu. E hoje, sob a luz dos livros sagrados de Telemann e um aprofundamento preciso dentro da Visão e a Voz, do Liber 418, traz essa resposta de uma maneira bem clara. Mas, basicamente, é o seguinte: dois são símbolos associados ao arquétipo do Messias. O anzol, o pescador, né? E a estrela. Se você for estudar os códices cristãos, e se você der uma olhada mais profunda no cristianismo, você vai ver que um dos símbolos do cristianismo, um dos símbolos de Cristo, é o peixe, é o pescador. Ele mesmo era considerado um pescador de almas. Certo? No Novo Aeon, esse simbolismo do anzol, esse simbolismo do pescador, conectado à imagem do Messias, não existe mais. Isso foi um simbolismo conectado à imagem do Messias no Aeon de Peixes. Mas o simbolismo da estrela e conectado ao arquétipo do Messias ainda é válido no Novo Aeon. Em todas as cartas do tarô, as mais antigas, até mesmo as primeiras cartas do tarô, na carta 17 é possível sempre ver uma estrela no céu. Essa estrela é aquela mesma estrela que esteve brilhando lá no nascimento de Jesus, quando ele recebeu a visita dos magos da Pérsia, que era a estrela Sótis. Então, seria interessante você também dar uma olhada nesse simbolismo. A estrela representa, no Novo Aeon, a luz do Messias. E quem é esse Messias dentro de Telemann? Diferente do que muita gente pensa, esse Messias não é Aleister Crowley. Esse Messias não é a persona Aleister Crowley. O Messias de Telemann é o mestre do templo VVVVVV. Esse que é o Messias do Messias de Telemann. Existe um mistério dentro da árvore da vida que, inclusive, faz desses 5 Vs se tornarem uma estrela. Então, tem uma mironga profunda em cima disso daí, um entendimento profundo em cima do Messias de Telemann e da mensagem do Messias de Telemann. Por conta disso, o rearranjo no tarô. Eu vou escrever um texto sobre esse assunto, muito provavelmente para o Jornal Corrente 93, de novembro ou de dezembro.
O desse mês não dá tempo mais, porque eu estou abordando outros assuntos. E entrar com esse tema dentro da temática da edição do jornal vai deixar desequilibrado o processo como um todo. Então eu prefiro escrever isso ou mais para novembro, ou para dezembro, ou quem sabe até em janeiro. Mas eu vou escrever um texto sobre esse tema e vou gravar um vídeo sobre ele, ok? Então, obrigado por enviar a pergunta. Amor é a lei, amor sob vontade.